Minasan, konnichiwa. Genki desu ka? Começando a lição número 14. Nessa lição a gente vai ver bastante coisa de adjetivos novamente, só que agora como a gente expressar o passado e o passado negativo desses adjetivos. E também mais para os próximos vídeos a gente vai aprender a comparar duas coisas. Então tem bastante coisa nessa lição. Gambatte kudasai. Nesse primeiro vídeo a gente vai usar o nakeyoshi. E o nakeyoshi, a partir de agora, né, já posso dizer isso, o nakeyoshi e o meshi, nakeyoshi seriam aqueles adjetivos na, e o meshi seria o substantivo. Praticamente em quase todas as gramáticas do japonês, eles são feitos da mesma forma. Então, toda vez que você tiver alguma regrinha para o nakeyoshi, essa regrinha vai ser também para o meshi, quase que 100% das vezes. Então, assim, não é difícil você conseguir memorizar tudo isso. E em relação aos adjetivos, o nakeyoshi, que é esse que a gente vai ver nesse vídeo agora, não é muito difícil. É só você trocar ali o finalzinho para conseguir expressar que aquilo ali foi feito no passado, aconteceu no passado. É um pouquinho estranho a gente falar de passado dos adjetivos, que em português a gente não tem isso, né? A gente colocaria o verbo, né? Foi barato, era barato, ou então era famoso, né? No caso do japonês, aqui é um pouquinho diferente, né? Fica como se fosse parte do adjetivo, parte do substantivo mesmo. Então, vamos lá para a lição que eu vou explicar tudo bem detalhado para vocês. Então, vamos lá. Falando do passado negativo dos adjetivos na, que seria esse nakeyoshi. Tem aqui, a princípio, né, nakeyoshi, que são os adjetivos na. E esse kanji aqui é o kanji de meshi, de substantivo. A gente já viu eles em alguma parte da lição, principalmente naquela parte de estrutura gramatical. Então, eu deixei aqui só em kanji, mas estou falando para vocês que é nakeyoshi e meshi. Então, tudo isso que a gente vai aprender aqui serve tanto para substantivo, como também para nakeyoshi, adjetivo na. E aqui eu coloquei o kakoke, né, que é esse kanji aqui, kakoke, que seria passado, né, passado dos adjetivos e do substantivo. Esse que aqui seria a forma, então forma do passado, kakoke. Nos livros de gramática você vai ver bastante essa parte aqui, por isso que eu tenho colocado bastante também. Se vocês quiserem, às vezes, pegar um outro livro para consulta, você vai ver dessa forma. Aí não vai ser mais novidade. Então vamos lá. Yume desu, um dos nakeyoshi que eu falei quando a gente fez essa lição era yume, yume, vou colocar a leitura aqui. Yume significa famoso, ou então famosa, ou uma pessoa famosa, ou então um lugar famoso, que seria yume, aqueles dois prolongamentos, né? Yume, yume, yume desu. Kyoto wa yume desu. Esse templo se chama de Kinkakuji, que é o templo de ouro. Então, Kinkakuji wa yume desu. E aí, então, como é que eu vou falar assim pro passado, né? Foi famoso, era famoso. Principalmente para pessoa, às vezes, né, que já não é mais famosa hoje em dia. Antigamente já teve os seus momentos de fama. Então, é só a gente pegar esse des e trocar por desta. Então, vou fazer a mágica aqui, colocar o desta. Então, voltando aqui, yume desu, yume desta. Ou então, né, algum substantivo, vou falar de ame. Ame é de chuva, ame desu. Ame desu, vou colocar aqui a leitura. Ame, então tirando o des fora e trocando ele por desta. Ame desta. Kino wa ame desta. Então, ontem foi chuva. Como eu falei, a gente não, em português, não costuma colocar, né, o passado no próprio adjetivo ali. Mas era como se fosse, né, foi chuva, foi famoso. Né, yume desta, ame desta. Vamos ver mais alguns exemplos aqui e relembrar um pouco também do que a gente já falou. Esse aqui é Mukashi wa kono machi wa shizuka deshita. Mukashi wa kono machi wa shizuka deshita. Então, esse shizuka, confundido os fonemas. Shizuka seria shizuka. Shizuka. Né? Em hospitais, se eu não me engano, de vez em quando tem essas plaquinhas assim, shizuka, e uma enfermeira com a mão assim, né? Acho que já devo ter visto em algum lugar. Shizuka. Então, shizuka quer dizer quieto, sem muito barulho, né? Calmo. Então, shizuka. Então, kono machi wa, mukashi wa kono machi wa shizuka deshita. Então, esse mukashi significa antigamente.
né? Os livros de história infantis começam mukashi, mukashi, né? Coloca dessa forma, mukashi, 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 mukashi. Aí então o restante, né, da frase, que significa muitos e muitos tempos atrás, né, que seria em português, né, muitos e muitos anos atrás, que começa o livrinho de história. Então, seria esse mukashi, que significa, né, como eu falei, antigamente. Então, antigamente, konomachi, machi seria esse lugar, essa cidade, shizuka deshita. Então, era quieto, era calmo. Então, hoje em dia não é mais. Então, por isso que o adjetivo está no passado. Próximo exemplo, então. Eu coloquei uma ilustração que geralmente eu não costumo usar, um pouquinho diferente, mas é pra falar do Ronaldo. Ronaldo fica, Ronaldo wa yume deshita. Ronaldo wa yume deshita. Vou colocar aqui o yomikata, né? A forma de leitura em hiragana. Ronaldo wa yume deshita. Pra dizer que o Ronaldo foi famoso, o Ronaldo era famoso. Em japonês, o L, né? Ronaldo, o L geralmente troca por ru, né? Mas de vez em quando, dependendo assim de cada caso, eles colocam o U, já que existe a pronúncia do U. Então fica Ronaldo, que fica mais próximo do português mesmo. Né, às vezes acontece do L sempre virar RU, Ronaldo. Mas se você pesquisar na internet, você vai achar das duas formas. 次、店員さんはとても親切でした。店員さんはとても親切でした。親切, só relembrando, seria gentil. Então, e ten-san, o ten, acho que nós já vimos ele como a leitura de mise, né, ou mise, para estabelecimento. E ele também tem essa leitura de ti, né, ti-in. Geralmente a gente coloca ti-in. O in, né, no caso, é o kanji que a gente já viu lá na primeira lição de ginko-in, kaisha-in, que seria, vamos supor, funcionário daquele lugar. Então, ten-in é o funcionário da loja ali, do estabelecimento comercial, o funcionário, né? Então, o funcionário foi gentil, então você teve um atendimento legal, aí você, né, voltou para casa, fez algum comentário, atenção, totemo shinsetsu deshita. Então, às vezes, para ligar, para elogiar o funcionário, né, você pode falar dessa forma. Mas, em japonês, a gente não costuma muito demonstrar os seu sentimento. Fica com vergonha um pouquinho. Então, é muito difícil você ver alguém elogiando o serviço de alguém. Então, às vezes que eu elogiei, a pessoa ficou com tanta vergonha que eu falei, acho que eu não... Ela ficou com muita vergonha mesmo. Mas, de vez em quando eu costumo elogiar, mas não é normal, não. Então, vamos ver o próximo exemplo aqui. Agora eu vou fazer uma frase completa usando aquele ga que a gente já aprendeu, né? O mais ga menos, ou então menos ga mais, para dar aquele contraste, aquele mas alguma coisa. Então vamos lá. 今日忙しいですが、昨日は暇でした。今日忙しいですが、昨日は暇でした。Então, 今日忙しい. Ou então poderia falar 今日は忙しいですが、昨日は暇でした. Esse wa depois desse kyo e kino, ele não tem tanta diferença assim. Ele é só para você reforçar o que está vendo antes. Então, por exemplo, hoje eu estou atarefado, mas em relação a ontem eu estava mais tranquilo. Eu estava, né, sem muita coisa para fazer. Hima. Então, esse wa nessa posição aí, kyou wa isogashii desu ga, kinou wa hima deshita. Você pode colocar ou não. A diferença é que vai ser justamente essa que eu falei, né? Em relação a hoje, eu estou mais isogashi, eu estou mais atarefado. E em relação a ontem, eu estava mais tranquilo. Então, quando a gente coloca o wa, a gente reforça o que está sendo falado anteriormente. Então, hoje eu estou isogashi, mas ontem, em relação a ontem, eu estava hima deshita. Por isso que aqui kino, e então o adjetivo, o nakeyoshi, ele tem que concordar com o advérbio ali. Se é kino deshita, se é kyo desu, kyo desu. Até abre parênteses assim, não necessariamente tudo que for kyo vai ser presente, né? Eu posso estar falando do dia de hoje, mas uma coisa que aconteceu hoje de manhã, hoje à tarde, que já aconteceu. Então, não necessariamente, né? Então, kyo isogashi desu ga quer dizer que eu tô no meio do dia, eu estava isogashi até então e vou continuar isogashi, né? Atarefado, cheio de coisa. Então, por isso que tá sendo usado o des. E aí, o ga, aquele pra mas, amanhã, né? Ontem, quer dizer, eu estava hima deshita. Isso aqui, outro exemplo aqui, da Oba-chan.
Então, 5年前までおばあちゃんは元気でした。5年前までおばあちゃんは元気でした。Então, 5年前, 5年, né? 5 anos atrás. 5年前まで. Então, até 5 anos atrás, aquele made, né? Que termina ali, né? Como se fosse um made aqui e acaba alguma coisa ali. Então, até 5 anos atrás, おばあちゃんは元気でした。Então, おばあちゃん, a vovó, né? Ela era genki, ela era saudável, tava tudo bem com ela. E então pode ser, né, que depois desses 5 anos, né, desses 5 anos pra cá, né, 5年前 made, então até 5 anos atrás, então desse ponto aqui que falou made até o dia de hoje, né, ela não está genki, então genki já arimasen, né, agora. Então, genki desta, ela estava genki até 5 anos atrás. Né, agora está precisando de ajuda, às vezes, né, não tá tão genki assim. Então a gente pode falar dessa forma também. Genki é um nakeyoshi também. O próximo, então. Vamos falar de testo. Testo é teste. Então, 先週のテストは簡単でした。先週のテストは簡単でした。Aqui é um adjetivo novo, é um nakeyoshi, que é kantan. Kantan significa fácil. Tem uma outra palavra, um outro adjetivo, que também significa a mesma coisa, que é yasashi. Yasashi. Tem dois yasashis, vamos abrir o parênteses assim. Tem o yasashi, que você é uma pessoa yasashi, ou aquela pessoa é uma pessoa yasashi, que é uma pessoa boazinha, é uma pessoa que é querida pelos outros, é carinhosa, é yasashi, ajuda as outras pessoas. Então, esse é um adjetivo para uma pessoa, no caso. E esse outro yasashi, ele tem um kanji um pouquinho diferente, e ele quer dizer a mesma coisa de que kantan, né, que é o contrário de muzukashi. Muzukashi, difícil, kantan ou yasashi é fácil. Então, 先週のテストは簡単でした。Senshu, então o advérbio de tempo é semana passada, já passou esse teste, então o adjetivo ele também precisa estar no passado. Então, 先週のテストは簡単でした。O teste da semana passada foi fácil, estava fácil. O próximo exemplo, então, é um exemplo com um substantivo que é ame. Então, 昨日雨でした。昨日雨でした。Então, ontem foi chuva. Ontem choveu. Esse choveu seria foi chuva em japonês. Então, aqui também eu não coloquei a partícula, mas poderia ter falado, né? Kino wa ame deshita. Pra dar aquela diferença. O que muda é aquela diferença de nuance, né? Em relação a ontem, choveu. E aqui, ontem, choveu. Então, assim, você ficar muito em dúvida, coloca ou não coloca a partícula, depende. Se você quer reforçar o que foi dito antes, ou se não. Ou se você quer só falar ontem choveu. Ou então falar em relação a ontem, choveu. Então, 昨日は雨でした。Poderia ser falado dessa forma também, sem problemas. Segui, vamos ver mais alguns exemplos aqui. Agora um pouquinho com o diálogo, né? Eu coloquei as letras, o fundo das letras ali de cor diferente para vocês entenderem quem tá falando o quê. Então, uma pessoa chega e fala, né? Yasumi deshita ka? Yasumi deshita ka? E aí depois, iie, shigoto deshita. Iie, shigoto deshita. Então, assim, você folgou? Eu poderia ter colocado aqui, né? Kino, yasumi deshita ka? Ou então, senshu, yasumi deshita ka? Ou então, um dia da semana, kayobi, yasumi deshita ka? Aí, shigoto deshita. Iie, shigoto deshita. Então, tanto um quanto o outro aqui são meshi, são substantivos. Para você perguntar, você folgou? Não, eu trabalhei, né? Shigoto deshita. Também pode sim você falar, né? Yasumimashita ka? Iie, hatarakimashita. Ou então, iie, shigoto shimashita. Também é a mesma coisa. Esse aí não tem nem diferença de nada mesmo, nada vezes nada. Então, você falando yasumi deshita ka? Ou então falando yasumimashita ka? É a mesma coisa. E você falando iie, shigoto deshita. Ou então, iie, shigoto shimashita. É exatamente a mesma coisa. A diferença não, que eu tô colocando aqui, que pode ser que você ouça dessa forma. Alguém pergunta, você, Kino, yasumi deshita ka? Você folgou ontem? Você tirou folga ontem? Então pode ser que você ouça dessa forma. Então tá aí também que é possível a gente colocar como se fosse um substantivo, porque tanto yasumi quanto o shigoto são substantivos. Dá pra gente colocar o passado nesses substantivos, não necessariamente o verbo, né? Yasumimashita, ou então shigoto shimashita, ok? Segui.
É mais um mini diálogo. Hiru gohan wa nan deshita ka? Hiru gohan wa nan deshita ka? Hiru gohan, né, é o gohan do dia, né? O hiru é o kanji para dia. Então seria o almoço. Então, almoço, o que foi de almoço? Nan deshita ka? O que foi? Né? O nan, ele quer saber o que. Né? Namae wa nan desu ka? Qual, o que. Né? Então, hiru gohan wa nan deshita ka? Então, o que foi o hiru gohan? E aí, então, se foi omuraisu, você pode responder omuraisu deshita. Omuraisu deshita. Omuraisu é o nome desse prato. É tipo um arroz bem temperadinho e em cima eles colocam tipo uma omelete, que é do omu. Omu seria de omelete, omuretsu, que chama, né, a palavra inteira. Então, omuraisu seria esse omelete com arroz. Omuraisu deshita. Oishii desu. Quem nunca provou? Muito bom. Segui. Agora eu vou falar de todos os adjetivos, não todos, mas a maioria dos adjetivos que a gente aprendeu na outra lição e como que ele vai ficar nessa forma do passado. Então, kirei desu, kirei deshita. Jouzu desu, jouzu deshita. Heta desu, heta deshita. Shizuka desu, shizuka deshita. Shinsetsu desu, shinsetsu deshita. Hima desu, hima deshita. Nigiyaka desu, nigiyaka deshita. Genki desu, genki deshita. Suteki desu, suteki deshita. Yasumi desu, yasumi deshita. Coloquei também uns substantivos aqui. Mas pratiquem, né? Dê uma pausazinha aí. Pratiquem vocês também. Ou então você pode pegar alguma folha e já tampar aqui a resposta como se fosse o passado. Então, só fazer a parte, né, do kirei desu e você pensar no que seria. Né? É importante, né, praticar bastante. E outra coisa, eu não vou falar dos significados de nada desses adjetivos aqui, que a gente já falou antes. Serve também como uma revisão. Se você não está conseguindo lembrar algum desses aqui, dá uma olhadinha lá na ilustração, ou alguma dica, alguma coisa assim, a partir do vocabulário para lembrar um pouquinho o que seria. Já, tsugi, ikimashou. Agora vamos falar continuando falando de nakeyoshi e meshi, mas agora a gente vai falar do kako hite. Kako hite. Esse hite, bem aqui, nesse cantinho aqui, significa negativo. Como eu falei, essas palavras todas aqui são usadas para gramática. Então, kako hite seria o passado negativo. Então, como é que vai ficar? Eu coloquei o mesmo exemplo de yume. Então, yume ja arimasen foi o que a gente aprendeu no passado. No passado não, na negativa, né? Yume desu, yume ja arimasen. Yume ja arimasen. E aí, então, qual que vai ser a diferença, né? Como que eu vou fazer isso agora para virar passado negativo? Aqui, então, só está negativo. Então, é somente a gente adicionar o deshita no final. Então, fica yume ja arimasen deshita. Yume ja arimasen deshita. Então, uma coisa que era pequenininha, né? Ficou uma frase quase. Então, yume ja arimasen deshita. Seria yume ja arimasen, negativo, mas o deshita para dizer que foi passado, passado negativo. Então, não foi famoso, não era famoso. E aí, então, ame ja arimasen, ame ja arimasen, ame ja arimasen deshita, ame ja arimasen deshita. Então, ame ja arimasen não é chuva. Então, você olha assim, ame ja arimasen, ame ja arimasen, não está chovendo, não é chuva. E se eu quiser falar de ontem, que ontem não choveu, ame ja arimasen deshita, ame ja arimasen deshita. Então, vamos lá, mais alguns exemplos aqui, então. Eu vou colocar agora também como se fossem uns mini diálogozinhos. O final vai estar sempre igual pra gente praticar. É uma coisa também bastante usada, é uma expressão muito usada. Então, vamos lá. Suteki na tokoro desu ne. Suteki na tokoro desu ne. Então, suteki a gente já viu que seria um lugar legal, um lugar bonito, um lugar estiloso, fashion, né? Dependendo pra que coisa que a gente tá usando. No caso, tokoro é um lugar, né? Mas a gente poderia estar falando de roupa, a gente poderia estar falando de hito, de pessoa. Então tem esses significados, né? Todos esses significados de bonito, de estiloso, de legal. Então, suteki na tokoro desu ne. Que lugar legal, que lugar bonito. Suteki na tokoro desu ne. Então, sou desu ne. Demo, kono atari wa beiri ja arimasen deshita. Demo, kono atari wa beiri ja arimasen deshita. Deixa eu colocar o hiragana aqui. Então, vou repetir. Sou desu ne. Quando a gente fala sou desu ne, a gente está concordando.
A pessoa que já falou ali, suteki na tokoro desu ne. Esse ne, ele já tá esperando que a pessoa concorde com ele. Ah, que lugar legal, não é? Então, sou desu ne. Nossa, é mesmo. Esse sou desu ne seria referente a isso, né? Ah, é mesmo, tá concordando com o que foi falado. Demo, né? Mas, esse demo, né, seria a mesma coisa que ligar, só que o demo, ele começa a frase. Então, sou desu ne, aí acabou ali, demo, a gente já começa dessa forma, né? Mas, porém, kono atari, que é nessa região, né, nesse pedacinho que tá aqui em volta da gente, chama de atari. Então, kono atari wa benri ja arimasen deshita. Então, essa região aqui, esse lugar aqui, não era benri. Benri seria aquele prático, conveniente. Não era benri. Então, benri ja arimasen deshita. Não era benri. Né? Tá no passado negativo. E aí, então, a pessoa fica surpresa. Sou desu ka? Ah, é? Sou desu ka? Shinjirarenai desu. Shinjirarenai desu. Então, é a mesma coisa que falar shinjiraremasen. Shinjirarenai desu. Shinjiraremasen. Shinjirareru significa eu não consigo acreditar, eu não posso acreditar nisso. Não acredito nisso. Então, ah é? Nossa, não acredito. Seria como se a gente falasse dessa forma, né? Então, shinjirarenai desu. Você escuta bastante quando tem uma coisa assim, alguma informação que te surpreenda, né? Nossa, mas aqui não era nada disso. Esse lugar aqui era completamente bem de arimasen deshita. Ah, é? Nossa, nem dá pra acreditar. Sou desu ka? Shinjirarenai desu. Shinjiraremasen. Então, a mesma coisa, usando shinjiraremasen, shinjirarenai desu. Lembrando que também quando a gente fala alguma coisa desse porte, assim, desse eu não acredito, a gente usa também a nossa entonação. Então, pratique também essa entonação, né? Falem, sou desu ka? Shinjirarenai desu. Então, isso aí também faz a diferença na hora de você parecer mais natural falando em japonês. Então, a gente vai praticar um pouquinho mais. Então, vamos pro próximo. Suteki na apato desu ne. Suteki na apato desu ne. Então, eu esqueci de falar, né? Mas acho que vocês já devem ter percebido. Suteki é o na keiyoshi, por isso que tem esse na entre o keiyoshi e o meishi, né? O adjetivo e o substantivo. A gente precisa desse na para juntar aquilo que a gente já falou nas outras lições. Então, suteki na apato desu ne. Primeira vez que vem alguém na sua casa, olha o seu apartamento, uau, que apartamento legal, que apartamento bonito, que apartamento estiloso. Suteki na apato desu ne. Então, você está recebendo um elogio, então a gente costuma já agradecer. Arigatou gozaimasu. Mae wa zenzen kirei ja arimasen deshita yo. Mae wa zenzen kirei ja arimasen deshita yo. Né? Fica bem longo, né? Kirei ja arimasen deshita. O yo ali no final para ficar mais estilo kaiwa. Kaiwa seria um diálogo, uma coisa, né, que a gente costuma falar no final das frases. Esse yo para você falar de uma informação nova para a pessoa. Então, mae é antes, né? A gente falou, né, da Oba-chan, né, gonen mae, até 5 anos atrás. Então, esse mae seria né, atrás, né, antes. Né? E quando a gente fala também de namae, a gente usa também esse kanji no mae. Então, mae wa zenzen kirei ja arimasen deshita. Então, esse zenzen, né, a gente já falou dele também, significa zero. Não era bonito. Não, esse apartamento, até antes, né, esse apartamento não era nada bonito. Esse apartamento era zenzen, ele tá intensificando o que não era mesmo bonito de nenhuma forma. Era zenzen, era 0% de kirei, de bonito. Esse apartamento, em outras palavras, não era nada bonito, era horroroso. Vamos supor, né, que a pessoa tá morando ali, então ele deu aquela melhorada, trocou o papel de parede, então agora tá suteki, mas antes kirei ja arimasen deshita. E aí, então aquela reação, sou desu ka? Shinjirarenai desu. Shinjirarenai desu. Sou desu ka? Shinjirarenai desu. Então mal posso acreditar, eu não acredito nisso. Tsugi, suteki na hito desu ne. Suteki na hito desu ne. Então que pessoa bonita, que pessoa legal. E aí, então, ali o hiragana, suteki na hito, aquele kanji ali de hito, de pessoa. E aí, então, sou desu ne. Mukashi wa zenzen yume ja arimasen deshita yo.
そうですね. Então, é mesmo, é uma pessoa, né, 素敵. Então, 昔は全然有名じゃありませんでしたよ. Então, colocar aqui o hiragana. Eu usei também o zenzen e o mukashi, que a gente já viu. Então, mukashi, antes, antigamente, zenzen yume ja arimasen deshita. Então, antigamente não era nada famosa. Essa pessoa não era nem um pouco famosa. Então, esse zenzen seria 0% de famoso aqui nesse caso. Então, そうですか, 信じられないです. そうですか, 信じられないです. Aqui no sentido de que, assim, agora a pessoa deve ser tão famosa que é difícil de acreditar que antes ela não era famosa e tá fazendo o mesmo trabalho, né? Vamos supor. Então, esse 信じられないです é quando você recebe uma informação nova que te surpreenda e você fala assim, não acredito nisso. 信じられないです. Tanto pra coisa boa quanto pra coisa ruim também é usado. 信じられないです. O próximo, então, último exemplo. 今日誰もいませんね. 今日誰もいませんね. Então, esse, colocar aqui o hiragana, 誰もいません. 誰もいません. Não tem ninguém. É aquele quando a gente usa o mo, né, no lugar do a, né, ou no lugar de outra partícula ali, o ga, e depois a gente usa o verbo na forma masen, aquele dokomo ikimasen, não vou a lugar nenhum. Nani mo shimasen, eu não faço nada. Então a gente tem ali né, nani, dare, doko, depois seguido do mo e o verbo na negativa para dizer que não tem aquilo. Então, daremo imasen ne, não tem ninguém. Hoje não tem ninguém. E aí depois, sou desu ne, kino hima ja arimasen deshita. Kino hima ja arimasen deshita. Então, ontem, kino hima ja arimasen deshita. Não estava hima, não estava assim, né, tranquilo, sem pessoas. Né? Agora tá sem pessoas, mas ontem não tava assim, não. Ontem não tava hima, não. Seria querendo dizer isso. Kino hima ja arimasen deshita yo. E aí, então, sou desu ka? Shinjirarenai desu. Então, é mesmo, tipo, ontem tinha tanta gente e hoje não tem ninguém. Daremo imasen. E aí você escuta, né, que ontem tava com bastante gente, ontem não estava tranquilo, não estava assim, sem pessoas, né, não tava rima. E aí, então, shinjirarenai desu. Não acredito. Sério, não acredito. Então, sou desu ka? Shinjirarenai desu. Então, seguinte, vamos ver agora como vai ficar esses adjetivos, os mesmos adjetivos e substantivos que nós falamos lá um pouquinho mais antes, um pouquinho anteriormente, e agora a gente vai ver eles no passado negativo. Então, 綺麗です。綺麗じゃありませんでした。上手です。上手じゃありませんでした。下手です。下手じゃありませんでした。静かです。静かじゃありませんでした。親切です。親切じゃありませんでした。暇です。暇じゃありませんでした。賑やかです。賑やかじゃありませんでした。元気です。元気じゃありませんでした。素敵です。素敵じゃありませんでした。休みです。休みじゃありませんでした。Então, a mesma coisa que eu falei, né? Se puder dar uma paradinha agora e repetir tudo isso que eu falei, tampando uma parte ali, só você falar kire, como é que vai ficar? Kire ja arimasen deshita, para já servir como uma prática oral também. Então vamos lá fazer o fukushu, né? Tá já todas as informações, quase todas as informações mais importantes que a gente já falou hoje nos slides. Então, primeiramente, a gente falou de nakeyoshi somente e falamos também que é o substantivo, é feito da mesma forma. No passado vai ficar alguma coisa des, o que era des, vai ser desta. Então, hima desu, hima deshita. E assim por diante, que a gente já fez várias vezes aqui. E aí, então, se for o ja arimasen, shizuka ja arimasen, yume ja arimasen, a forma da negativa, é só a gente adicionar o desta ali no final. Ja arimasen deshita. Então, dessa forma, dá pra ver que é bem simples. Então, o que era des, a gente só muda pra desta, no caso de passado. Né? Nos verbos, a gente fala, né? Tabemasu, tabemashita. Esse está presente também. Então, aqui também está presente.
Então, assim, é uma coisa muito interligada uma na outra, mesmo que seja uma coisa é verbo e outra coisa é o nakeyoshi e o meshi, dá pra você já perceber que está no passado, se você souber um dos dois. Então, esse está no passado, no finalzinho ali, significa já que é passado. E o ja animasen, a gente sabe que é negativa, né? Esse masen, tabemasen, ikimasen, é a mesma coisa. Tá o masen também nos verbos. Então aqui o masen, e é só juntar. Não é passado negativo? Então a gente coloca no negativo e depois só adiciona o passado aqui. Então é bem simples, você olhando, enxergando aqui, você fala assim, nossa, entendi. Então, se você ainda tem alguma dúvida, dá uma olhadinha mais uma vez nessa aula para poder entender bem. E na próxima aula vamos falar sobre o Ikeyoshi. Bom, gente, é isso. Como eu falei, no próximo vídeo a gente vai falar a mesma coisa, só que falando dos Ikeyoshi. Gamorimashou!